que move uma pessoa em direção, sabe, ao trabalho de Deus? O que move uma pessoa a viver e a fazer o evangelho? Gente, minha primeira noite, das 8 da manhã, agora quase 8 horas, que a Valentina dormiu sem mim. E eu não fui a noite inteira ver ela, claro. Ela tá dormindo com a irmã dela, né? Minha outra filha tem 15 anos. Mas isso nunca aconteceu em um ano. Mas hoje eu queria falar pra vocês, tô falando baixinho pra elas não acordarem, sobre esse livro aqui. Assim, eu queria explicar. Eu não vou trazer nada de dentro do livro em si, mas eu queria muito que vocês ficassem até o final do vídeo, porque eu queria explicar por que eu acho que a maior parte das pessoas deveriam ler esse livro. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Se você não é inscrito, eu vou pedir que se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo no botão de se inscrever, verifique se você marcou o sininho para que você possa receber todos os vídeos. Geralmente tem vídeo toda semana. Aqui a gente fala sobre vida devocional, sobre leitura, sobre a dificuldade que a gente tem em adquirir esse hábito de ler. Se você também está nessa trajetória aí de ter uma vida mais devocional, mais intencional e adquirir o hábito da leitura, então esse canal aqui é pra você. Conversando com algumas amigas na minha igreja, duas delas tiveram a ideia de a gente montar um clube do livro. Gente, eu nunca participei efetivamente de um clube do livro assim como esse. Eu acho que... um gato. Eu não tenho gato? Que aleatório. Nunca participei de um clube do livro assim, então eu sempre tive vontade, mas nunca tinha conseguido participar. Então quando as meninas trouxeram essa ideia, eu achei maravilhoso. E aí eu já tinha vários livros na minha cabeça assim que a gente poderia ler juntos, né? E aí uma delas, a que veio conversar comigo primeiro, disse: Fê, vamos ler Vislumbres da Graça? Quando eu vi esta capa e este livro, pra quem me conhece aqui, já viu os outros vídeos do canal, eu gosto de teologia. Eu gosto de livros assim que geralmente são bem complicados de ler pra mim, imagina, né? Então, mas eu amo a teologia. Então, pra mim, esse aqui é um livrozinho, livro de mulherzinha, pra falar sobre, dona de casa. E eu sempre fui uma mulher que trabalhou e cuidava da casa e trabalhava. Então, esses livros nunca se encaixavam na minha vida. Esses livros sempre falavam de uma realidade que não é a nossa, porque, principalmente para os Estados Unidos, né? As mulheres de lá, elas têm essa opção e elas não têm, assim... Claro que tem as suas dificuldades, tá? Mas é diferente pra gente aqui que tem um nível social diferente. Assim, é difícil um homem trabalhar e conseguir manter só a casa, só ele. E geralmente a gente tem que ter essa dupla trabalhando pra que a gente consiga manter o básico. Não é nem um luxo. E já nos Estados Unidos, não. Tu pode baixar teu padrão de vida e conseguir viver uma vida estável por um tempo. Tu pode ter trabalho de meio período. Tem muitos trabalhos que trabalham menos horas que aqui no Brasil. Então é totalmente diferente. Eu não gostava de ler esses livros assim. Mas como ela sugeriu, eu pensei, vamos dar uma chance, né? Porque, na verdade, talvez as meninas desistam se pegarem uma teologia profunda, assim, e tal. Porque é difícil, realmente. Eu que sou pessoa que tem dificuldade de leitura, eu demoro muito pra ler, eu desisto de vários livros. Só que, o que acontece? Eu não gosto da teologia simplesmente pelo saber. Eu realmente tenho uma vontade profunda de conhecer quem Deus é. Eu quero saber tudo. Então, quando eu descobri, assim, essa teologia mais, né, que vai desmiuçando as coisas, assim, que não é aquela coisa superficial que a gente via muito, assim, naquele meio, eu não quero ser mal interpretada aqui, mas tem um meio pentecostal mais assim, raso. E aí fica muito na experiência. E eu queria uma coisa, assim, que pegasse os versículos e, sabe, e os conceitos e as doutrinas. Então, quando eu cheguei na teologia, eu tive isso. Só que pra mim, a teologia, ela tem que ser aplicada no dia. Toda vez que eu leio alguma coisa sobre Deus, eu sempre vem à minha mente coisas do meu cotidiano, coisas que eu tô vivendo agora. Pra mim, a teologia, ela tem que ser vivida, sabe? Ela fala de verdades que acontecem no nosso cosmo aqui, né? Na nossa vida, no nosso universo. Então, por isso que quando eu fiz as aulas de Cosmovisão Cristã na Invisible College, eu fiquei assim, pra mim aquilo abriu minha mente, porque é uma visão do mundo a partir da teologia, que é isso que eu sempre faço naturalmente, eu sempre quis fazer, é ver as coisas desse jeito, e nunca ninguém me disse que poderia ser assim, que essa é a forma correta. Quando eu aprendi, nossa, explodiu minha mente. E quando eu comecei a ler esse livro aqui, da Glória, eu comecei a perceber como a Glória tem conceitos teológicos profundíssimos. No começo do livro, ela faz assim, e isso é muito importante. Você que é mulher, você que é homem,
Ou veja esse vídeo até o final pra você entender as mulheres. E, se possível, leia esse livro. Não é o seu universo, não é seu mundo. Mas vai fazer você ter mais, assim, empatia pelo mundo feminino, vamos dizer assim. E também tem muitos homens que hoje já ajudam as mulheres quando elas têm essa carga dupla, né? Que trabalha também. E nada mais justo, né? Que se a mulher trabalha e o homem também, vocês dividam muitas funções. Claro que tem funções que são majoritariamente da mulher, não tem como o homem fazer. Os filhos geralmente nos buscam, nos procuram mais por algumas coisas do que outras. A gente geralmente fica mais atento e tem umas manias com a casa que os homens não têm. Mas é muito interessante que os dois leiam esse livro. Agora, as mulheres vão encontrar aqui uma conversa de uma amiga teóloga. Gente, pelo amor de Deus, ela começa fazendo aquela base. Essa base que, por exemplo, eu tive ao longo dos anos, mas que foi aperfeiçoada lá na Invisible College, trouxe pra mim uma certeza de muitas coisas quando eu tive os momentos mais difíceis da minha vida. Eu tive uma gravidez, eu não sei se é embrionária que fala ou se é uma gravidez embrionária ou... Assim, uma hora é que tem dois conceitos que os médicos usam que eu nunca sei qual é o correto. Mas aquilo mexeu tão profundamente comigo que se eu não tivesse as verdades bíblicas tão fundas assim no meu coração, eu acho que eu tinha sucumbido na hora, sabe? Porque era uma coisa muito profunda. E a Glória, ela traz aqui verdades e conceitos bíblicos extremamente profundos que vão fazer raízes dentro de ti e que vão te fazer ter força e vão dar base para que tu enfrente todas as coisas da vida. Então a Glória, ela consegue enxergar toda a vida cristã dela como mãe, desempenhando qualquer função, também como missionária, porque para quem o contexto dela, a Glória, ela é uma missionária no Oriente Médio. Quando ela escreveu esse livro, ela tinha 3 filhos, acho que agora ela tem 4. Vocês podem procurar ela no Instagram, é uma pessoa real. Em 2017 ela esteve no Brasil com o marido dela. O marido dela, o missionário, tem um problema nos braços, assim, acho que é nas juntas, que, eu não sei, ele sente muita dor, ele tem dificuldade até de fazer esses movimentos de pegar as coisas, né, de passar uma página do livro, de abrir de ir no banheiro sozinho. Então é incrível, porque o pessoal que conhece, que viu ela, né, ali na conferência, diz que a dinâmica deles é muito bonita. Agora, quando tu começa a ver a realidade dela e de como ela aplica o evangelho nisso, sabe, os pensamentos que ela tem, é como se tivesse uma amiga ali. Primeiro ela embasa bem as verdades bíblicas pra poder mostrar no que ela tá calçando os pés dela quando ela tá vivendo a vida dela. E aí depois que ela fez essa base bíblica assim, sabe, certinha, ela vai lá e começa a contar, dividindo assim em várias fases da vida, coisas que ela foi corrigindo a partir das verdades bíblicas. Então, assim, é como se estivesse conversando com uma amiga e várias vezes tu vai se identificar. Tem uma hora que ela diz assim: quem nunca se pegou aqui orando e pedindo a Deus para que os filhos dormissem mais? Gente, quem nunca fez isso? Talvez uma menina que esteja aqui assistindo, que não é casada e não tem filhos, pense, mas o que eu quero com esse livro? Do meio pro fim, ela faz uma aplicação sobre como nós somos vasos de barro carregando tesouros, né, preciosos, como o evangelho, por exemplo, que é uma coisa, sim, é tão profundo aquilo, sabe? E a pessoa perde de não ler. Então, assim, se você, mesmo que você não seja casada ainda, que você não tenha filhos, prepare, vai vivendo a tua vida, preparando a tua vida pro futuro, e leia o livro agora. Então, talvez tu pense numa ficção, que tu não tá vivendo aquilo ainda. Ah, não sou casada, não tenho filhos. Ou sou casada, não tenho filhos. Mas pensa, é importante que tu saiba já se colocar nesse lugar e entender o que acontece. Pra quando chegar lá, tu vai lembrar, eu tenho certeza, porque na minha mente é como se eu tivesse sentado com a Glória e tivesse conversado. Fora que a experiência de ter vivido isso tudo com as meninas do clube foi maravilhoso. Assim, eu sou uma pessoa com muita dificuldade de me relacionar com outras pessoas. Muita, muita mesmo. E quando a gente conversou no clube, não era uma coisa didática, era falar do que o livro atingiu o coração da gente até hoje, que nem agora, né? Nossa, a Valentina dormiu a noite toda. Um vislumbre da graça. Tu começa a ver momentos da tua vida, tipo, às vezes tu tá cansado e tu olha assim, nossa, mas eu tô com meu filho aqui. Que graça isso, né? Que como Deus é maravilhoso. Ela faz a gente enxergar os pequenos momentos da vida sem aquela coisa de nada nunca é ruim. Não, ela fala mesmo dos momentos ruins e tu se identifica, sabe? É como se fosse uma amiga falando contigo sobre os momentos da vida dela. E quando ela fala tão sinceramente até sobre inveja... Ai, gente, ela dividia a cozinha dela com a igreja uma parte da vida, né? Fala sobre o chão, como é difícil, porque ela não escolheu a casa dela. Não é ela, as coisas não são dela, né? Ela é missionária, então ela não tem aquele ambiente é meu, vou viver aqui um tempo, então eu posso mexer. Não,
ela sabe que aquilo ali é rotativo, ela sabe que muitas pessoas na casa dela, ela tem aquele problema com o marido dela. Gente, quando eu vejo aquilo, eu falo, Jesus, ninguém acha que sofre quando lê a glória do pensamento dessa mulher. E veio uma pergunta que eu vou deixar aqui. Leiam um livro para que vocês possam entender a resposta. Quando eu contei esse livro aqui para algumas pessoas, uma pergunta que veio muito forte foi assim: poxa, mas por que ela sofre tanto, né? Esse casal, eles são missionários no Oriente Médio, é tão difícil. Poxa, por que Deus não cura o marido dela? E é aquela pergunta, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Dá vontade até de chorar, porque assim, às vezes eu me pego pensando e orando, pensando, meu Deus, dá mais força pra Glória. Ajuda o marido dela, porque ela diz que passa noites assim que ele não consegue dormir de dor. E quando as pessoas me fizeram essa pergunta, eu pensei, a Glória mesmo que trata esse assunto, e eu pensei, meu Deus, como é difícil a gente explicar o que move uma pessoa em direção, sabe, ao trabalho de Deus. O que move uma pessoa a viver e a fazer o evangelho. Não é pelo que ele faz, é porque ele já nos amou primeiro, é porque ele já fez. Então não se trata da recompensa que Deus tem pra ela ou pro marido dela, sabe? Se trata de que eles conhecem aquela verdade e eles não conseguem esconder aquilo, sabe? Eles são impelidos a fazer, independente daquilo que eles acham que Deus deveria fazer. Eles não se sentem, eles entendem a dívida que eles têm, né? Eles sabem o quanto Deus fez, então não importa como eles estão vivendo agora. Eles focam numa coisa muito maior, sabe? Eles conseguiram transpor esse espaço que fica entre a gente achar que Deus deve alguma coisa pra gente. Gente, é uma coisa absurda, assim, pro ser humano hoje em dia, sabe? Que é mimado, que acha que Deus sempre tá devendo alguma coisa pra ele. Quando a gente vê a vida desse casal, dessa família, desses filhos, né? A gente pensa, uau, como é lindo o amor profundo de Deus pelo ser humano, e como é bonito quando o ser humano consegue refletir esse amor, sabe? E consegue amar Deus tão profundamente a ponto de entregar a sua vida independente das coisas, sabe? Eu não tenho o que dizer aqui que vai justificar a forma como esse casal, essa família vive o evangelho, porque elas realmente entenderam o amor de Deus e não se sentem que Deus deve alguma coisa para eles, mas eles conseguem entender a dívida eterna que eles têm com Deus. E não que Deus esteja cobrando nada deles, mas eles só sabem responder em gratidão a Deus com a vida deles. Isso é tão lindo, é tão bonito de ver. Então, assim, só leiam esse livro. Busquem a Glória no Instagram, mandem uma mensagem pra ela, sabe? Falem de como é bom. Comprem um livro físico dela, sabe? Valorizem esse tipo de publicação, essas traduções, para que esse livro ele possa ser traduzido mais vezes, para que mais mulheres possam ler esse livro. Essa é a minha dica hoje. Manda esse livro pra alguém, sabe? Manda esse vídeo pra alguma pessoa que tá em dúvida sobre sua vida, pra alguma mulher. Gente, espalhem essa notícia, sabe? Muitas vezes a gente não vai fazer o que eles fizeram. Muitas vezes a gente não vai nem passar pelas dificuldades que essa mulher passou. Mas vamos honrar esse trabalho, sabe? E vamos levar adiante essa mensagem que Deus deu pra ela. E esse esforço que ela teve, sabe? De vir aqui transmitir isso pra nós e abençoar tantas vidas, tantas pessoas, assim. Esse é o meu vídeo de hoje, essa é a minha indicação. E eu vou pedir que vocês deixem aqui nos comentários, aqui embaixo, as suas percepções, as suas angústias, sabe? As suas ideias, as suas dúvidas sobre o livro, o que eu puder ajudar vocês. Eu vou deixar também aqui embaixo, nos primeiros links da Amazon, um link desse livro aqui, para que vocês possam localizar ele e comprar. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem aqui sua curtida, para que a gente possa conversar em outros momentos. Eu vou ficando por aqui, eu aguardo vocês no próximo vídeo.